Cadastro de cliente pessoa jurídica. Para cadastrar um cliente pessoa jurídica no Connect Store, a gente usa o botão administrativo, se loga no sistema, vai aparecer a tela com os cadastros. A gente escolhe cliente e aqui embaixo eu tenho as opções cliente pessoa física ou pessoa jurídica. Se eu tenho aqui em cima os campos de localização, se eu quisesse saber quais são os clientes cadastrados, eu posso ir por código, por nome, por tipo de cliente, se ele é pessoa física jurídica, se o cliente está travado, ou se posso pesquisar pelo cônjuge. Eu posso pesquisar pela cidade, CPF, CNPJ, RG inscrição. O sistema permite múltiplas empresas, eu posso pesquisar clientes só da empresa 1 ou da empresa 2. E 2 campos personalizados que nós já vamos explicá-los daqui a pouco. Aqui eu já havia cadastrado previamente um cliente pessoa física. Nós vamos localizar, eu tinha cadastrado o João da Silva. Agora nós vamos cadastrar um cliente pessoa jurídica. Para fazer esse cadastro, basta clicar em Cadastro Pessoa Jurídica. O campo código pode ser inserido, nós vamos cadastrar um cliente com o código 50. O nome fantasia, nós vamos colocar empresa teste. Veja, nome fantasia é diferente da razão social. Por exemplo, o nome fantasia da empresa pode ser CI Informática e a razão social CI Serviços e Comércio Limitada ME. Aqui nós estamos usando simplesmente empresa teste. Ao dar Tab, eu vou navegando nas telas, nos campos do cadastro. A próxima pergunta é o CNPJ. Eu poderia preencher o CNPJ aqui. Caso eu não preencha, o sistema ao final vai me informar que eu não preenchi e perguntar se preencho com 999. Lembrando sempre que o ideal é preencher corretamente. Nós vamos dar Tab aqui. Inscrição estadual eu poderia pôr algum número aí. Lembrando que no caso da inscrição estadual eu tenho 2 alternativas. Eu tenho aqueles clientes que possuem inscrição estadual, ou seja, não são isentos. E se eles possuem inscrição estadual, aqui embaixo ele vai perguntar se ele é contribuinte ou não do ICMS. E eu tenho aqueles clientes, pessoas jurídicas, que não são contribuintes. Exemplo, profissional liberal como médico, às vezes tem CNPJ da clínica, mas por ser um prestador de serviço, ele não tem inscrição estadual. Nesse caso, eu não preencho e clico no botão isento. Observe que ao fazer isso, ele marca como isento e ele apaga a opção de escolher se ele é contribuinte do ICMS ou não e automaticamente já coloca como não contribuinte. Eu vou desmarcar, vou preencher um número qualquer aqui. Ok, dando Tab ele me leva para a razão social e aí nós vamos escrever a razão social da empresa teste. Ok, dou Tab, ele me leva ao telefone, observando sempre que nos campos de telefone ele separa o DDD do telefone. Vamos pôr um telefone aqui. Se a empresa tiver fax, eu cadastro fax. O e-mail, então eu posso pôr um e-mail da empresa aqui. Nós estamos usando um e-mail fictício. Observe que ele vai trazer esse campo em maiúsculo, mas isso não vai impedir que o e-mail funcione normalmente no sistema, porque o e-mail normalmente é usado em minúsculo, o sistema faz isso sem problema. Um contato na empresa, vamos supor que o contato dessa empresa seja o João. A data que cadastrou ele traz automaticamente, nós estamos cadastrando hoje, por isso ele está trazendo a data. O campo personalizado 1 e personalizados 2 são 2 campos que eu posso editar para usar. Cada perfil de empresa pode ter um interesse diferente nos campos personalizados, mas nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Agora nós podemos dar Tab nessa opção. Para qual empresa eu estou cadastrando esse cliente pessoa jurídica? Como o sistema Connect Store é um sistema que permite múltiplas empresas, eu poderia ter cadastrado empresa 1, empresa 2 e gerir essas empresas, ou loja 1, loja 2 e gerir essas lojas. Aqui eu teria a opção de escolher para qual empresa eu estou cadastrando esse cliente. Eu posso escolher, quando tiver mais de uma empresa, a empresa 1, a empresa 2, ou a loja 1, a loja 2, ou todas, quando eu cadastro, ele é um cliente que pode ser atendido por todas as empresas. Dando Tab, ele voa no endereço, poderia pôr a rua certinha, o número, o país. Percebam que o país é um campo que já vem previamente cadastrado. Por quê? Porque a grande maioria dos clientes
dos comerciantes que adquirem sistema utilizam o sistema para vender a clientes do Brasil, mas ele permite usar outros locais. É importante observar também que esse campo tem uma interrogação aqui do lado. Toda vez que um campo tiver interrogação, significa que ele tem um cadastro previamente feito e eu tenho que escolher dentro desse cadastro. Exemplo, se eu fosse vender para um cliente dos Estados Unidos, eu posso pôr ES, que seria a inicial dos Estados Unidos, clicar na interrogação e ele vai me trazer a opção Estados Unidos aqui. Porém, nós vamos vender para um cliente do Brasil, então eu vou pôr BR, vou clicar no botão e ele vai me trazer Brasil. O próximo campo é estado. Nós vamos vender para o estado de São Paulo ou esse cliente é de outro estado. Isso é muito importante no sistema porque isso muda a forma tributária da venda, ou seja, quando eu vendo para o mesmo estado ou para outro estado. O campo cidade, assim como o campo país, também é um campo de pesquisa, porém ele não traz nada previamente cadastrado. Vamos imaginar que eu vou cadastrar esse cliente, ele é de Mogi das Cruzes. Eu posso pôr só Mogi, clico na interrogação e escolho a cidade Mogi das Cruzes. Próximo campo é bairro, nós vamos pôr aqui um bairro qualquer, CEP, vou pôr um CEP aqui. Complemento, frente, fundo, se eu não tiver complemento nenhum, eu posso deixar em branco. Tipo de atividade, ele é um consumidor ou ele é uma revenda? Quando ele é um consumidor, o campo contribuinte ICMS fica aberto para eu dizer se ele é um contribuinte ou não. Ou seja, ele compra para uso próprio, ele compra para vender, ou ele compra e pode vender um dia. Então eu tenho que escolher aqui. Se ele compra para vender, eu tenho que escolher contribuinte ICMS. Se ele compra para uso próprio, eu deixo não. Agora, se ele for uma revenda, automaticamente o sistema já coloca aqui que ele vai ser contribuinte do ICMS, ou seja, vai ter que ser creditado de ICMS e trava para eu não precisar preencher. No caso, nós vamos deixar como consumidor mesmo e vamos dizer que ele não é um contribuinte. Aqui seria informação de SUFRAMA para os casos que são pertinentes, agência, conta, banco, quando eu quiser cadastrar. No campo desconto padrão, imagina que esse seja uma empresa que compra muito comigo e eu quero dar um benefício para ela. Vou dizer que todas as compras que ela fizer comigo na empresa vão ter, por exemplo, 5% de desconto. Eu preencho com 5%, fiz a venda para ele, seja no frente de caixa ou no pedido, orçamento. A hora que eu trouxer esse cliente, ele vai automaticamente aplicar 5% de desconto. O próximo campo é limite de crediário. Se eu deixar zerado, essa empresa não pode comprar comigo em crediário, ou seja, comprar para pagar depois. Se eu preencher esse campo, vamos pôr um exemplo aqui de R$1.000, significa que essa empresa vai poder comprar comigo até atingir o limite de R$1.000. O que vem a ser isso? Se ela foi comprando comigo e não atingiu ainda 1.000, ele vai deixar vender. A hora que atingir 1.000, ou ele trava, ou ele pede a liberação da venda por alçada de usuário, ou ele faz com que esse cliente pague a diferença em dinheiro, ou eu tenho que aumentar o crédito para poder realizar a venda para esse cliente. Clicando no botão avançar, ele me traz para o campo detalhes. No campo detalhes, eu posso ter um tipo de cobrança escolhida para ele. Exemplo, esse cliente vai pagar para mim em crediário, mas vai pagar semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, ou eu posso deixar isso atrelado à forma de pagamento, que é uma outra condição de sistema. Esse pagamento que vai ser semanal, vai ser pago com quantos dias? A semana dele é de 5 dias, é de 7 dias? E qual é o valor de cobrança que eu vou ter que ter? Quando atingir R$500, tem que cobrar esse cara e assim por diante. O próximo campo é vendedor externo. Muitas vezes eu posso ter captado esse cliente na rua a partir de um vendedor externo e é importante ter essa informação para mim. Eu venho aqui e cadastro quem é o vendedor externo deste cliente. O campo detalhes são informações do tipo texto genéricas sobre esse cliente. Posso estar informando quais são os gostos, as preferências de cobrança, qual o perfil dele como pagador, ou seja, eu posso pôr as informações mais diversas possíveis. Já o campo aviso de venda é uma informação que vai aparecer no momento em que eu disser que a venda é para esse cliente. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui uma característica específica, do tipo, esse cliente não gosta de parcelamento a longo prazo, esse cliente só compra parcelado, esse cliente tem alguma característica própria, por exemplo, ele gosta que fature para a empresa 1, para a empresa 2, ou seja, a informação que eu quiser ter desse cliente, quando eu colocar aqui, que abrir a tela de vendas, ele vai aparecer. Clicando em avançar, eu tenho uma opção muito legal do sistema, que é incluir endereços adicionais.
Para que serve isso? Imagina, por exemplo, que essa empresa seja uma construtora e eu tenho material de construção. A construtora, muitas vezes, ela compra o produto, mas quer que entregue esse produto na obra. Então, ela pode ter o cadastro principal e aqui incluir o endereço. Quando o caso é do exemplo que eu estou usando, é endereço de entrega. Então, eu posso pôr aqui a identificação, obra principal ali. Vou pôr o endereço da obra, o número, o complemento, todos os dados direitinho e vou dar OK. Ele cadastrou o endereço aqui. Eu poderia ter um outro. Obra do Sobradinho. A mesma coisa, preencho os dados, é um endereço de entrega e dou OK. Bacana. Observe que quando eu tenho mais do que um endereço de entrega, ele me deixa escolher qual vai ser o endereço padrão em que ele vai direcionar a entrega, ou seja, quando eu pôr entrega, o que aparece primeiro, sem que eu tenha que escolher. Nesse caso, tal obra principal. Se eu quisesse que fosse o Sobradinho, porque agora eu tenho bastante entrega no Sobradinho, eu clico sobre ele e clico em definir como padrão. Se num determinado momento eu acabei o trabalho na obra principal e não vou mais entregar lá, eu posso clicar aqui 2 vezes e desativar esse endereço de entrega, de modo que o sistema não permita mais entrega nesse endereço, porque esse endereço não está mais ativo. Eu poderia aqui também ter incluído um endereço de cobrança. Tem um endereço principal da empresa, mas eu quero que cobre no escritório da filial. Como também poderia ser cobrar direto na obra. Vou pôr os dados completos aqui, dou OK. E ao fazer isso, ele incluiu também um endereço de cobrança, ok? Para que serve o endereço de cobrança? O sistema tem um módulo de cobrança que me permite direcionar uma carta de cobrança, um aviso, ou saber para onde deve ser cobrada aquela venda. Feito isso, eu posso dar OK. Ele vai fazer a pergunta que eu disse no início, onde ele pergunta, porque eu não preenchi o CNPJ, ele vai perguntar se pode preencher com 999. Eu dou sim. Agora eu tenho o cadastro de uma pessoa jurídica e de uma pessoa física. O que mais eu posso fazer nessa tela? No cadastro, eu posso clicar na empresa, imprimir uma etiqueta de correspondência para essa empresa. Eu posso imprimir relatórios, ou seja, dados gerais do cliente, ou qual a lista de clientes que apareceu aqui. Eu poderia clicar na empresa e ver um histórico da empresa. Ele vai trazer tudo o que aconteceu com essa empresa. Ou seja, se essa empresa já teve alguma cobrança que não foi paga, quanto ela comprou comigo, quanto ela já pagou, quanto está quitado, quanto não está, se teve juros, se não teve juros, todas as informações que eu quiser sobre essa empresa. E ainda mais, se eu estiver vendo uma pendência, que tem itens pendentes, clicar no item e der ver detalhes, ele me traz uma tela com todos os detalhes das pendências existentes, ou seja, é algo muito prático. Se vocês lembrarem, no começo do cadastro, eu disse que existiam 2 campos personalizados que aparecem até na pesquisa aqui. Vamos ver como utilizá-los. São esses campos aqui, ó, campo personalizado 1, personalizado 2. Vamos imaginar que essa empresa, que seja importante para mim saber quais são as empresas ou quais os clientes, pessoas jurídicas, por segmento de trabalho. Então, voltando ao exemplo da construtora, eu quero saber empresas do ramo de eletricidade, ou empresas do ramo de hidráulica, ou empresas do ramo de engenharia. Então, eu tenho que personalizar isso. Como eu faço isso? Eu vou em Sistema, Configurações Gerais, escrevo Cliente, clico na opção aqui, Clientes, ele fala, ó, configure o título e o conteúdo padrão dos campos de mensagem. Onde está escrito campo personalizado, eu posso pôr ramo de atividade. Ao fazer isso, quando eu der OK e voltar para o cadastro do cliente, vou localizar lá a minha empresa, apareceu o nome agora ramo de atividade. E eu posso pôr aqui, sei lá, construção civil. Quando eu der OK, ele cadastrou essa empresa no ramo de atividade de construção civil. Tanto que, se eu sair daqui, entrar em clientes de novo e perguntar a todo mundo que é do ramo de atividade de construção civil e der localizar, ele vai localizar aquela nossa empresa. O campo personalizado 2 funciona da mesma maneira.
O cadastro de clientes pessoa jurídica no sistema Connect Store é bem simples e é feito dessa maneira.